templo religioso mais antigo do estado está em festa nesta sexta-feira. De fachada simples, mas de rico conteúdo interno, a Catedral de São Pedro completa 262 anos ao lado dos riograndinos. E para marcar a data, uma série de atividades estão previstas para todo o dia. E quem nos conta os detalhes desta programação é o padre Rafael Colvara. Então, esse ano, integrando as atividades do município, já a partir das 14 horas nós já vamos ter algumas bancas, algumas coisas, o pessoal vai estar aqui no entorno do largo, comercializando. A partir das 15 horas nós temos a banda das escolas, o tradicional abraço da catedral, a missa às 18 horas sempre, né? Nós temos a tradição sempre no aniversário da catedral e todos os dias a Santa Missa, e logo após a missa nós vamos ter a apresentação dos corais. Então, de certa forma, o dia 25 vai ser um dia bastante celebrativo e aí convidamos a comunidade para participar conosco e celebrar, não é, o aniversário, mais um aniversário da nossa Catedral de São Pedro. Mesmo se tratando de um prédio de porte menor, o vínculo com a cidade pode ter sido o ponto principal para que a Diocese do Rio Grande atribuísse a ela o título de catedral, transformando-a em um dos principais pontos turísticos do município. Eu penso que tem um valor afetivo. Eu digo que sempre aos turistas que chegam aqui em Rio Grande que a gente precisa desconstruir a ideia de catedral. E acho que é muito original isso, né? Termos uma catedral, uma igreja relativamente pequena e simples, mas justamente a grandeza dessa igreja está na sua história e na capacidade que ela tem de motivar as pessoas. Eu creio que quando se criou a Diocese do Rio Grande, se poderia ter escolhido outras igrejas. Se pensou, bom, qual é a igreja que tem um vínculo com a cidade? Então, em 1971 se pensou que essa igreja poderia ser a catedral, ou seja, a igreja do bispo, a igreja mãe de toda a diocese. De estilo predominantemente barroco, o prédio, que já serviu até mesmo como hospital, passou por diversas transformações ao longo dos anos e, nos dias atuais, promove um verdadeiro intercâmbio com a nossa história. Tem um estilo diversificado, seja nos seus altares, seja na edificação. Ela também foi sofrendo alterações ao longo da história e é importante nos darmos conta de várias coisas. Primeiro, que as condições aqui no sul do Brasil eram primeiro, né, eram adversas. Ter construído essa igreja foi uma grande aventura, mesmo porque era um território de dunas móveis, ou seja, essa igreja várias vezes ficava soterrada com as dunas, mas depois ela enfrentou o período também da ocupação espanhola, ou seja, ela estava entre o interesse de dois impérios, o que também fez com que ela fosse preservada, porque os espanhóis também eram católicos, mas também a igreja foi saqueada, ela virou um hospital, ela virou uma estrebaria, ou seja, ela também teve outras finalidades sociais. E com a reconquista dos portugueses, aos poucos ela foi tomando a configuração que essa igreja tem hoje, e formado sim por vários grupos de leigos, as várias irmandades, por isso os diferentes altares, os diferentes estilos presentes no interior da igreja. Mas uma coisa muito interessante e bonita, que eu acho que é a mensagem do barroco, é que normalmente essas igrejas são muito simples por fora. A nossa é uma igreja branca, mas por dentro elas são muito ornamentadas, porque a mensagem do barroco é justamente isso. A coisa mais importante não é aquilo que está na exterioridade, mas aquilo que está na interioridade. E essa é a grande mensagem que a nossa Catedral de São Pedro, no seu estilo, quer transmitir. O abraço simbólico está marcado para acontecer às 15 horas.